Fala galera, eu tô de volta e hoje para trazer para vocês mais análise do Bitcoin, que está subindo aí quase 5% para o dia de hoje. Vamos ver se essa alta continua. Será que é uma armadilha para o preço voltar caindo lá na frente? E a gente vai dar uma olhada também em algumas altcoins, principalmente as altcoins de inteligência artificial como Ajax e SDAO, tá bom? A gente vai dar uma olhada também no mercado tradicional, que nesse momento tá puxando, tá ajudando nessa valorização do Bitcoin, e a gente vai ver se essa alta continua. Será que ele continua subindo? Até onde ele pode subir? E onde também tá as oportunidades nesse momento, tá bom? Sem perder mais tempo, vamos lá para análise, vamos ver aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, que nesse momento está subindo aí desenfreadamente para o dia de hoje, chegando aí a quase 5%. No gráfico diário já observamos que nesse momento ele está tocando aqui nessa região de resistência em 28.500, no qual eu trouxe para vocês que essa seria uma resistência muito forte para o Bitcoin, porém, se houvesse o rompimento dessa região, a gente pode ter mais valorização para o Bitcoin. Só que, antes de fazer essa observação aqui de valorização para o Bitcoin, ou de continuidade de valorização para o Bitcoin, a gente precisa observar algumas coisas mais importantes, como por exemplo o volume. Veja que a gente nesse momento tem valorização do Bitcoin, só que valorização com volume baixo, ou seja, essa valorização que a gente tem nesse momento é uma valorização por falta de intenção vendedora. E isso é algo muito importante para a gente estar observando nesse momento, porque qualquer intenção ou agressão vendedora pode fazer o preço do Bitcoin voltar, tá, pessoal? Então a gente precisa estar fazendo essa observação e também estar observando que o Bitcoin ele está lateralizando dentro desse range de 6%, tá? Então nesse momento o que a gente tem aqui para Bitcoin é uma lateralização, tá? Então, se a gente tem lateralização, a gente tem valorização e quando a gente encontra resistência, essa valorização pode voltar e devolver tudo, tá, pessoal? Então, a gente tem possibilidades aqui do Bitcoin ainda voltar para romper isso lá na frente. Então, muita atenção, não saia comprando ainda antes do fechamento diário, porque no fechamento diário, no fechamento de hoje às 9 horas, a gente vai ter a confirmação desse rompimento, se o Bitcoin vai romper para cima para dar continuidade e subir até os 32, ou se ele vai simplesmente fazer o que ele fez aqui atrás nos dias 22 de março e nos dias 23 de março, tá? Onde ele tocou aqui em cima, voltou, tocou de novo aqui em cima no dia 23 e voltou, tá, pessoal? Nesse momento a gente tem o toque, porém, para que a gente confirme ou para que a gente caracterize como rompimento, precisamos aqui de um fechamento, pelo menos um fechamento diário acima dessa região para que a gente caracterize como uma probabilidade de valorização para o Bitcoin. Só que eu passo a observar nesse momento diversas coisas, mostra para a gente que temos possibilidade de mais lateralização no Bitcoin, como por exemplo o volume, que nesse momento está um volume muito baixo, a gente tem possibilidade de continuar dentro dessa lateralização, e quando a gente vai ver aqui, por exemplo, a alavancagem, vemos que a alavancagem ela vem caindo dia após dia. Isso mostra para a gente que nesse momento as pessoas estão desinteressadas ou não há interesse em estar fazendo trade, em estar alavancando no preço do Bitcoin. E quando isso acontece, a gente tem uma diminuição na volatilidade do preço, tá? Então o preço passa a ficar mais parado, mais estagnado, como a gente já está vendo aqui o Bitcoin parado desde o dia 18 de março, onde ele vem lateralizando, perdendo volume e perdendo também interesse em alavancagem, interesse em trade no mercado, onde traz uma estabilização de preço e o preço do Bitcoin passa a andar de uma forma mais lenta, tá, pessoal? Quando a gente vai observar o book também mostra isso pra gente, não temos grandes ordens nesse momento, principalmente ordens grandes na ponta compradora, tá? Uma observação, a gente tem nesse momento 28.400 sendo utilizado como uma resistência para o preço, só que com 300 bitcoins sendo colocados como intenção de compra. Porém, na ponta vendedora, na intenção de venda, a gente vê que as intenções passam a crescer nesse momento. 28.600 com 400 bitcoins, 28.800 com quase 300 bitcoins. Porém, na ponta compradora, as intenções elas estão diminuindo, tá, pessoal? Isso é um alerta muito importante aqui para o preço do Bitcoin nesse momento, confirmando para a gente que essa região é uma região de resistência, porém não significa que não vai romper, tá? E a gente vai confirmar, vai caracterizar como rompimento no fechamento do dia de hoje, e se tivermos esse rompimento a gente tem possibilidade de valorização. Mas o que eu quero dizer aqui é que você não pode sair comprando ainda, acreditando que ele vai passar a subir só porque a gente tem um dia de valorização, um dia verde, um dia onde o Bitcoin subiu quase 5%. Ele pode simplesmente formar aqui o que aconteceu no dia 23 e no dia 22, como eu tinha mostrado para você, tá? Nesse momento, uma coisa que eu passo a observar e que eu mandei lá no grupo do Telegram também, aliás, se você não está no grupo do Telegram, link na descrição, tá? Uma coisa muito importante, dominância do Bitcoin. Quando a gente tem a dominância do Bitcoin subindo, pessoal, a gente tem as altcoins
subindo menos que o Bitcoin, e quando o Bitcoin passa a cair, as altcoins passam a cair bem mais que o Bitcoin. Ou seja, como a gente tem uma valorização de 1% para a dominância, se o Bitcoin passar a cair e voltar ali para a região de 27, para a região de 26.500, a gente vai ter as altcoins despencando para o dia de hoje, tá? A gente vai ver aí um banho de sangue para as altcoins se o Bitcoin voltar para a região de 27 mil dólares por unidade, onde vai ser o suporte nesse momento para o Bitcoin. Então, o Bitcoin voltou para 27 mil dólares por unidade com uma dominância muito alta, a gente vai ver a galera fugindo das altcoins, migrando dinheiro de altcoin para o Bitcoin, mesmo com o Bitcoin em queda. Então a gente vai ver aí um banho de sangue para as altcoins e as altcoins passando a cair bem mais que o Bitcoin. O que não aconteceu ontem. Ontem a gente tinha o Bitcoin caindo bem mais que a maioria das altcoins, porém hoje inverteu. Hoje a dominância está subindo muito e nesse momento, se o Bitcoin passar a cair, a gente vai ver as altcoins caindo bem mais aí que o Bitcoin, sendo que a gente já tem o Bitcoin em uma região de resistência e até as 9 horas da noite não dá para a gente caracterizar como rompimento, tá? Nesse momento, fique atento a isso e as nossas oportunidades de compra, para quem gosta de aproveitar a oportunidade aqui para estar comprando para montagem de carteira, acredito que as melhores oportunidades para Bitcoin vai estar acima da região de 28.500 se ele conseguir fechar um diário acima. Isso porque, se ele não conseguir fechar, a gente pode ter queda para Bitcoin. Ainda existe possibilidade de queda para o Bitcoin até a região de 25 mil dólares por unidade, pessoal. Por quê? Quando a gente vai observar no gráfico semanal o Bitcoin não fez ainda, ele não formou um pullback aqui nessa região, onde tem a neckline do ombro, cabeça a ombro invertido, ele não fez o pullback ainda e ele não fez um fundo ascendente, um fundo mais alto que o fundo anterior. Nesse momento a gente tem esse fundo aqui como um fundo mais alto que o fundo anterior e a gente precisa nesse momento de outro fundo mais alto que o fundo anterior para o preço do Bitcoin passar a subir de forma mais consistente. Então, ainda existe a possibilidade do Bitcoin voltar para a região de 25 mil dólares por unidade e em 25 mil dólares por unidade que vai estar a nossa próxima região de compra para o Bitcoin, tá? Se ele não conseguir romper, se ele não conseguir confirmar esse rompimento aqui em 28.500, a gente pode ver o Bitcoin voltando para a região de 25 mil dólares por unidade, tá? Por isso que eu vou esperar o rompimento de 28.500. Pelo menos um fechamento diário acima de 28.500 para que ele mostre para mim que ele pode subir mais e o fundo mais baixo que o fundo anterior vai ser mais alto do que essa região de 25 mil dólares por unidade. Como que seria isso? Se ele romper os 28.500, a gente pode ter valorização até os 32 mil dólares por unidade e o fundo mais baixo vai ser aqui nessa região de 28. Então eu passo a comprar em 28 acreditando que essa vai ser a próxima base de preço para Bitcoin se houver um rompimento, tá? Então, nesse momento, essas são as regiões de compra aqui para Bitcoin e, como eu tinha dito, ainda existe possibilidade de queda para o Bitcoin até essa região de 25 mil dólares por unidade. Também levando em consideração o gráfico mensal. Observe que no gráfico mensal não houve essa formação de fundo ascendente, não teve essa formação de base de preço para que o preço do Bitcoin passasse a subir. Vamos ter essa semana o fechamento do gráfico mensal, então a gente teve uma bela de uma valorização aqui para o Bitcoin e ele pode na abertura do próximo mês ter uma correção aqui no gráfico mensal para formar uma base de preço, para formar um fundo ascendente. Como aconteceu esse mês, ele abriu em queda, formou um fundo ascendente, formou um fundo mais alto que o fundo anterior e passou a subir ainda esse mês. Isso pode acontecer para o próximo mês. Ele abrir em queda, formar um fundo ascendente para voltar a subir só lá na frente, tá, pessoal? E mostrar que a gente está em uma tendência de alta, formando topos e fundos ascendentes, topos e fundos mais altos, tá? Só que, nesse momento, eu acredito que a gente tem possibilidade de lateralização, por mais que ele volte aqui para essa região de 25, ele vai vir de uma forma mais lenta, de uma forma mais vagarosa, para passar a subir de uma forma mais lenta também, lateralizando em gráfico de 1 hora, lateralizando em gráfico semanal, tá? Então, nesse momento, eu passo a acreditar que o preço do Bitcoin ele vai andar de uma forma mais lenta, observando o volume e observando aqui a estimativa de alavancagem que nesse momento está diminuindo. Quando a gente vai falar de longo prazo, a gente tem o Bitcoin em regiões de compra, tá? A gente vai procurar por compra no Bitcoin, obviamente não em qualquer lugar, como eu tinha dito lá atrás, a gente vai procurar as melhores oportunidades, porém não acredito que o Bitcoin ele esteja caro. A gente consegue sim comprar o Bitcoin na região que está, só que com estratégia. Por exemplo, eu não vou sair comprando 100% da minha carteira do Bitcoin onde está agora. Por quê? Existe a possibilidade dele voltar até 25, então
por que não esperar até os 25? Porém, e se ele não voltar até os 25? Então ele vai romper os 28 e passar a subir, 28.500 e passar a subir. Então eu vou comprar acima dos 28.500. Então toda essa região de 25 a 28.500 é região de compra, ou seja, você não tem nada de Bitcoin em carteira ainda, você sim pode estar acumulando aos poucos e utilizando essas quedas. Se o Bitcoin tiver queda, vir para 25 ou até mesmo 23 mil dólares por unidade, você precisa ter um pouco mais de capital em caixa para você estar recomprando mais, porque toda essa região do Bitcoin nesse momento é região de compra, é região para estar acumulando mais e mais Bitcoins, fazendo o que o institucional está fazendo, acumulando. A gente já está vendo aí algumas empresas voltando a recomprar mais Bitcoins e comprando muitos Bitcoins para estar acumulando nesse momento, tá? Então, isso é o que a gente passa a fazer nesse momento. Porém, quando eu falar aqui que não dá para a gente comprar nessa região de 28.400, como eu tinha dito lá atrás, eu quero dizer que não dá para comprar agora porque a gente pode comprar mais barato, em 25.500, 23 mil dólares por unidade, tá? Porém, se ele romper os 28.500, a gente consegue comprar acima dessa região, porque essa vai ser uma região de base de preço para o Bitcoin. Então, toda essa região aqui, na minha opinião, é uma região de compra para Bitcoin, tá, pessoal? Só que a gente consegue fazer uma análise gráfica e tentar comprar nos melhores preços possíveis, principalmente em base de preço, tá? Já vindo aqui para as altcoins, principalmente a AGIX, que está subindo 3% para o dia de hoje. A AGIX, pessoal, ela está dentro daquele padrão ainda, como eu tinha dito para vocês. Chegou aqui na região de suporte em 40 centavos de dólar, em 50% desse canal, não rompeu ainda, tá? Porém, a gente não sai comprando o AGIX porque ele pode estar só fazendo aqui um topo descendente para passar a cair lá na frente, tá, pessoal? Então, muita atenção para o token AGIX, não saia comprando ainda, até porque a gente tem AGIX dentro dessa bandeira, tá? As melhores compras em AGIX vai ser quando sair dessa bandeira, onde vai formar aqui um topo ascendente, um topo mais alto que o topo anterior, seria esse topinho aqui que a gente tem nessa região de 50 centavos de dólar. Então, a partir do momento que ele romper essa região, a gente tem uma base de preço aqui para estar comprando o token AGIX, e a gente tem também a confirmação de que esse é um fundo ascendente. Enquanto o AGIX não romper e não formar topos e fundos mais altos, tá? Topos e fundos ascendentes, a gente tem aqui a possibilidade do token AGIX passar a cair, passar a corrigir um pouco mais, sendo que a gente tem possibilidade de queda no Bitcoin, tá? Então, comprem AGIX acima dessa região de 50 centavos de dólar ou nesse fundo aqui em 30 ou aqui em 23, 25 centavos de dólar, onde eu vou estar comprando mais AGIX para estar acumulando, tá bom? Para o token SDAO a gente tem a mesma formação, a mesma característica, até a busca aqui em 50% desse canal foi a mesma, porém aqui para o token SDAO precisa que nesse momento estar rompendo essa resistência em 76 centavos de dólar para que a gente possa estar pegando aqui uma valorização até 1,46, 1,45, tá, pessoal? A partir desse momento ele vai confirmar para a gente que a gente tem topos e fundos ascendentes. Porém, para isso a gente precisa romper esse topo anterior, precisa romper essa resistência anterior, porque se ele não romper, ele pode simplesmente passar a cair e vir buscar esse fundo aqui em 40 centavos de dólar. E essa vai ser a próxima região onde eu vou estar comprando aqui o token SDAO, aqui nessa região de 40 centavos de dólar, até mesmo aqui embaixo em 26 centavos de dólar, tá bom? Já para o token ARB, é um token que a galera me pergunta bastante aí, me perguntou bastante nos últimos dias. O que a gente tem para o token ARB, pessoal? Eu já tinha trago aqui para vocês sobre o token ARB. É muito prematuro ainda a gente sair comprando o token ARB, sair fazendo análise gráfica aqui no token ARB, estimando grandes valorizações. Porém, nesse momento que a gente tem para o token ARB é topos e fundos descendentes, tá? Enquanto o token ARB não romper essa resistência aqui em 1,30 e passar a formar bases de preço, a gente não tem tendência de alta para o token ARB. Contrário, tá? A gente tem tendência de baixa, no qual ele pode vir nesse fundo em 1,11, onde ele pode romper e passar a cair um pouco mais, tá bom? E até mesmo formando um canal aqui pra gente, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí ao token ARB, porque ele pode dar oportunidades. Não saia shortando o token ARB ainda, porque nesse momento ele pode ficar muito volátil. E compras aqui para o token ARB, eu acredito que dá para a gente estar comprando aqui em $1 por unidade, em 50 centavos de dólar por unidade, tá? O token ARB, como eu tinha dito, é um token que eu quero estar acumulando. Eu acredito que pro longo prazo existe a possibilidade do token ARB subir muito, tá? Então é um token que eu estou de olho aí, esperando cair um pouco mais para que eu possa estar comprando aos poucos e acumulando de acordo ele vem caindo na região de $1, 50 centavos de dólar ou até mesmo 30 centavos de dólar se houver a queda até essa região, tá bom? Enfim, esse é o vídeo de hoje, era isso que eu queria trazer para você. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, se inscreve no canal para que você receba diariamente análises assim e entra lá no grupo do Telegram, tá? Lá no grupo do Telegram eu passo algumas informações de primeira mão do que vem acontecendo com o mercado antes de trazer vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.